Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando agora a nossa última aula de comunicação comercial antes da nossa prova. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as correspondências empresariais, as cartas comerciais e os seus tipos, tá bom? Tópico 4 e 5 da nossa apostila. O que é uma carta comercial? É um meio de comunicação muito utilizado na indústria e no comércio, e o objetivo dela é manter e encerrar transações. É a comunicação escrita que a gente vai colocar no envelope ou semelhante e endereçar para uma ou para várias pessoas. E aí a gente vai enviar pelo correio, tá? Também envia por e-mail e antigamente se enviava por fax, tá? Em uma boa carta comercial, a gente tem que usar uma linguagem simples, né? Evitar ficar fazendo muito enfeite. Atual, né? A gente tem que usar a linguagem da época presente. Precisa, né? Tem que ser própria, tem que ser específica, tem que ser objetiva para não ficar enrolando. Correta, né? A gente tem que escrever certinho de acordo com as normas gramaticais. Tem que ser concisa, né? Falar o que a gente quer, ir direto ao ponto. E impessoal, né? Que é ter o máximo de objetividade, porque a carta não é um lugar adequado para a gente manifestar sentimentos sentimentais, para esboçar sentimentos ou para ser muito subjetivo, tá? Uma carta comercial ela tem que ser organizada, tem que ser limpa, a linguagem tem que ser correta e impessoal, o papel tem que ter o timbre da empresa, tá? A marca da empresa. E tem que conter todos os dados que são necessários sempre que possível, tá? Endereço, telefone, número, tudo certinho. Vamos lá ver os passos para fazer uma carta comercial. O primeiro passo, tem que ter o timbre e o cabeçalho, né? Com as informações da empresa, o nome, endereço, logotipo. Normalmente isso já vem impresso, tá? A gente não precisa colocar em toda a carta. O segundo passo é colocar o nome da localidade e a data à esquerda e abaixo do timbre, tá? Também colocar vírgula depois do nome da cidade e o mês deve vir em letra minúscula. O ano deve vir junto, por exemplo, 2018. Sem ponto ou espaço. Usar o ponto só no final da data, tá bom? São regrinhas importantes que a gente tem que observar, tá? Terceiro passo. Escrever o nome do destinatário à esquerda e abaixo do local e da data. Colocar um vocativo impessoal. Prezado senhor ou senhores, claro cliente, senhor diretor, senhor gerente, etc. O quinto passo é iniciar o texto fazendo referência ao assunto, como com relação a, em atenção à carta enviada, em atenção ao anúncio publicado, atendendo à solicitação, em cumprimento a, com relação ao pedido, solicito que confirmamos o recebimento, dentre outras. Desculpa. Vamos lá, vida que segue. Observação. Evite iniciar a carta com através desta, solicito através desta, pelo presente e similares, porque são expressões que a gente chama de pleonásticas, tá? Porque já tá claro ali que a comunicação é pela carta. Então, você não precisa ficar dizendo de novo, através desta, solicito através desta. Apesar de ficar bonito, né? Mas a gente não tá procurando só beleza, a gente tá procurando ser o quê? Práticos, né? Sexto passo, expõe o texto, como dito anteriormente, de forma clara e objetiva. Tô demais hoje. Não é coronavírus, viu, gente? Pode-se fazer abreviações do pronome de tratamento quando a gente for se referir ao destinatário. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Exímio Senhor, etc. Sétimo passo, corresponde ao fechamento da carta, né? O encerramento. Se despeça em tom amigável, cordialmente, atenciosamente, respeitosamente, com um elevado apreço, saudações cordiais. Essas são expressões que a gente pode utilizar, por exemplo, no final de um e-mail, tá? Muito, muito interessante. E-mails quando a gente vai enviar currículo para entrevista, ou quando a gente vai se comunicar com os nossos diretores, com os nossos chefes, ou com qualquer pessoa, a gente tem que treinar já para fazer tudo certinho. Você vai mandar um e-mail para a professora. Já deixa lá na sua assinatura. A minha assinatura do e-mail já tá lá, ó, atenciosamente, nem precisa escrever. Tem meu nome, meu telefone e minha profissão, tá? Observação. Evite terminar a carta anunciando tal fato, ó. Termino esta, ou
Sem mais para o momento, despeçam-me, tá? Terminou o que você tem que falar, atenciosamente, tranquilo, tá? Cordialmente, com saudação. Aqui a gente tem o modelo de uma carta, ó. Tem o nome da empresa, tem o endereço, a data, e está enviando a quem? Ao diretor, João Pereira, no endereço e tal. Começa, né? Como prezado senhor. Confirmamos ter recebido a reivindicação de depósito. Nananana. Atenciosamente, Bianca Souza, gerente comercial. Falou o que tem que falar, pediu para ele comunicar o pagamento, né? Falou o que tem que falar, atenciosamente, Bianca, tchau. Direto e reto, é o modelo aí dessa carta, tá? Pode ser um e-mail também. Além da carta comercial, tá? Opa, volta. A gente tem o circular, que é quando a empresa quer dirigir a muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Pode ser para transmitir um aviso, pode ser para uma ordem, para dar algumas instruções, então ela se comunica através do circular. Ele segue o modelo de uma carta, de ofício ou de um manifesto, tá? Mas o assunto é de interesse geral. Às vezes a gente usa interno na empresa, né, para facilitar a comunicação nas seções dos departamentos. Às vezes fica lá no mural, né, ou então vai distribuindo aí pelas salas, tá? Muitas empresas elas não destacam o assunto do que estão falando no circular, né? Coloca lá geral. E a linguagem é simples e direta para poder não dar margem a outras interpretações, né? Todo mundo tem que entender claramente o que é que está escrito ali no circular, tá? Tem que ser a todos, a alta direção até aos colaboradores ali de menor função que estão lá na nossa pirâmide, tá? Todo mundo tem que entender o que o circular está falando. A questão é um exemplo, ó. O papel tá timbrado, tá? Tem que ter o circular número 17, tem a data, suspensão do expediente de 6 de setembro, é o assunto. Que as pessoas não estão destacando mais, tá? Já tá colocando direto. O expediente do dia 6 estará suspenso por ser um dia imprensado entre o fim de semana e o feriado pelas comemorações do Dia de Independência do Brasil. Pronto. Todo mundo entendeu? Não vai ter expediente dia 6. Todo mundo em casa, tranquilo? Um bilhete é um meio rápido e simples da gente transmitir uma mensagem. Normalmente a gente vai dirigir para uma pessoa próxima, tá? Com quem a gente tem intimidade. Então é escrito em linguagem informal mesmo. Só que a gente tem que dar atenção para a qualidade da nossa redação, não é porque a gente está escrevendo informalmente que a gente vai escrever de qualquer jeito, tá? É descontraído, tá? Não tem um papel específico, a gente faz até em rascunho, não segue padrão. Mas é aconselhável que a gente dê uma boa apresentação a ele, tá? Bota lá no post-it coloridinho. Mesmo sendo breve e informal, né, o bilhete vai apresentar uma forma de organização que deve ser seguida, né, para atender o maior objetivo, que é comunicar de forma direta. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Camila, procurei em todos os lugares possíveis, mas não encontrei as chaves do apartamento da Andrade Neves. Devo passar por aqui na hora do almoço. Por favor, deixe-as em cima da sua mesa. Marquei com o cliente às 14 horas. Obrigada, Tânia. Tânia foi rápida, botou até uma datinha ali, tá? Escreveu tudo que ela precisava. Até ela podia até ter escrito mesmo. Podia dizer, ó, Camila, por favor, deixa a chave da Andrade Neves, que passarei no horário do almoço. Deixa em cima da mesa, que passarei no horário do almoço, pois tenho um cliente às 14 horas. Depois ela explicava lá pra Camila que procurou e não encontrou, né? Mas aí a conversa é delas. Porém, foi rápido e prático, tá? Tá numa linguagem informal, sim, mas a qualidade da redação está impecável. Tânia está de parabéns. Vamos lá. Além da carta, do bilhete, né? Lá a gente tem também o do circular, tá? A gente tem o memorando, que é um documento que tem uma linguagem objetiva, tá? Ele é vinculado no meio comercial, a gente vê muito falar de memorando. E a principal função dele é informar de forma curta e direta os funcionários de uma empresa, tá? Seu uso ele é exclusivamente interno, ele vai estabelecer uma comunicação entre os setores de uma corporação, tá? E é um dos meios mais rápidos para a gente disseminar, para a gente espalhar a informação, tá? Porque não tem ações burocráticas que podiam dificultar aí o objetivo dele, que é informar. É uma correspondência cotidiana, é rápida e é objetiva e vai ter uma forma fixa, tá? Por isso a gente vai utilizar o papel impresso, mas hoje em dia a gente também envia o memorando por e-mail, tá? Só que em forma de documento lá em PDF, a gente não envia no corpo do e-mail, tá?
algumas dicas de como fazer um bom memorando. E outra dica também que eu já digo para vocês desde já. A gente usa muito o Word, tá? Para fazer os nossos documentos, lógico que a gente usa. Só que quando a gente for enviar para alguém, a gente sempre envia em PDF, tá? Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma versão do Word que você. Então, você fez tudo lá certinho, tá bonito no seu computador. Quando você manda pro de outra pessoa, ele pode ficar totalmente desconfigurado, tá? E também aquela pessoa pode editar o que você escreveu, tá? E é por isso que sempre é interessante que vocês enviem seus arquivos em PDF, porque é mais difícil para poder a pessoa editar, tá? E vai abrir em qualquer computador que tenha uma extensão mais rápida, tá bom? Vamos lá, algumas dicas de como fazer um bom memorando. Seja direto e conciso. Não vá confundir o memorando com a rede social, tá? Escreva direito, porque é horrível ter erros de português. Coloque o timbre da instituição com a logo, tá? O logotipo e os dados da empresa, como a gente já viu lá na carta. Local e data e também o número do memorando, tá? Também fale qual é o destinatário e o cargo que essa pessoa vai ocupar. E não deixe a indicação em branco, tá? Para que a pessoa saiba o motivo pelo qual está recebendo aquele memorando. O corpo da mensagem, no corpo do texto, manter uma linguagem formal e profissional, tá? Mesmo que a pessoa que recebeu seja seu melhor amigo de infância. Porque é um documento, tá? Termine o texto com a despedida formal e profissional. E coloque a sua assinatura e o seu cargo também. Aqui a gente tem um exemplo, ó, memorando. Número 23, tem a data, tem de e para, né? Quem está mandando, quem está recebendo. O texto, atendendo a solicitação, comunico que está à sua disposição uma caminhonete com capacidade para 6 passageiros no próximo dia 30, a partir das 18 horas. Luiz Carlos, assinatura ali. Curto e rápido, muito bom, muito bem feito esse memorando. Além desses documentos, a gente ainda tem a declaração, que é uma comunicação escrita. A estética vai seguir alguns padrões fixos que vão envolver conhecimentos linguísticos, por exemplo, tipo de linguagem, a estrutura textual, o espaçamento, né, a forma que a gente começa e termina a mensagem, dentre outros fatores, tá? Essa declaração pode ser manuscrita em papel simples ou digitada e tem um aspecto formal e vai ser dividido em algumas partes. O timbre, como a gente já sabe, que vai ter no cabeçalho da empresa, o nome da empresa, logotipo, tudo certinho, tá? O título, que tem que estar no centro da folha, tem que estar em caixa alta. O texto, né, que tem 4 linhas abaixo do título. E no texto a gente contém lá naquele texto a identificação do emissor, tá? O verbo atestar ou declarar, que pode ser na terceira pessoa do singular, né? Ou plural. Finalidade do documento, né? Por exemplo, para os devidos fins, especifica-se para fins de trabalho, para fins escolares, etc. Nome e dado de identificação do interessado, né? Também pode vir em caixa alta para facilitar a declaração. Então, vamos lá. Paulo Barbosa, diretor de divisão de transporte da empresa tal, declara que o senhor Antônio, que possui os documentos tudo certinho, fez parte do quadro de funcionários no período e que foi para o setor tal. Colocou local e data, colocou assinatura, tá? Declarou. A gente vive fazendo declarações, tá? Declaração de aluguel, declaração de trabalho, a declaração que a gente estuda. Então, é muito importante a gente saber escrever uma declaração para todas as situações, tá? A gente também tem o ofício, que é um documento que a gente solicita ou reivindica algo ou alguma coisa. É um documento oficial. Tem que estar escrito de acordo com as normas da língua portuguesa, tem que ser claro e objetivo, tá? A gente tem que ter também argumentos fortes e coerentes. Minha bateria acabando, beleza. Oficial. Ele é equivalente a uma carta. Tem que ser de um funcionário para outro, da mesma ou de outra categoria. Ou você envia para uma repartição, uma instituição particular, ou para uma repartição pública, né? E trata-se de uma comunicação de caráter público e tem que ter um certo grau de formalidade, conforme as orientações da Presidência da República. Então, vamos ver aqui o que é que precisa ter em um ofício, ó.
ele tem que ter algumas informações básicas. Tem que ter endereço, tem que ter CPF ou CNPJ de quem está enviando, tem que ter informações pessoais como nome, tem que ter a data e o local, tem que ter o número do ofício e outras informações que são necessárias para poder a gente ter um ofício, tá? Um exemplo é o ofício de encaminhamento, que a gente vai ver um exemplo agora, que a gente entrega determinados documentos para uma pessoa física ou jurídica, tá? A gente também, além das declarações, a gente tem muito contato com ofícios, tá? Que dentro de uma empresa, principalmente. Então, vamos ver aqui o exemplo. Ofício de encaminhamento. Tem que ter um número, assim como no memorando, tá? Tem que ter o destinatário com o cargo e a empresa que ele trabalha. Aí você vai colocar os seus dados. Eu sou brasileiro, solteiro ou casado, a minha profissão tal, tenho um documento tal. Venho através desse solicitar a você a análise desses documentos. Você não, né? Vossa Senhoria. Análise desses documentos. Aí coloca lá os números e o nome dos documentos. Sendo que se apresenta, renova as pessoas de elevado estima e consideração. Que é a mesma coisa de cordialmente, atenciosamente e tal. Colocou o local, colocou a data, assinou e colocou o nome, tá? Ofício aí maravilhoso. A gente tem também o requerimento, tá? Que é um tipo de documento que a gente vai realizar solicitação a autoridades públicas, tá? É uma ferramenta que vai permitir que a gente faça um exercício de cidadania, já que qualquer pessoa ou qualquer empresa pode enviar esses requerimentos, né? E defender os seus interesses. Então, se você algum dia precisar se dirigir para uma autoridade para fazer um pedido, você pode fazer através de um requerimento, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Ele está requerendo da faculdade um desconto na mensalidade. Então, colocou lá da faculdade, colocou o departamento, a referência, né, que é o assunto, e colocou o nome dele, nacionalidade, estado civil, profissão, documentos, tudo a gente tem que colocar em qualquer documento oficial. Colocou o número de matrícula dele, pediu respeitosamente, colocou o vocativo para o reitor, Vossa Senhoria, tá? E narrou a situação dele, que ele queria um desconto, pediu, assinou, colocou o local e a data lá, perfeito. Esse tipo de requerimento, tá? Então, aí a gente encerra nosso tópico 4, que é a correspondência, e a gente começa com correspondência empresarial, que é o tipo de correspondência. A gente começa agora com correspondência empresarial, que é o tópico 5, tá? A gente tem 2 tópicos na nossa aula de hoje. Esse também é rapidinho, ó. A gente tem o e-mail, que é a primeira correspondência empresarial, que é uma forma de comunicação eficiente e veloz, tá? Assim como a carta. Tem que ter formalidade também. E a gente tem o e-mail, ó. Um exemplo. Colocou local, colocou para quem é, colocou o assunto e começa. Prezados senhores, somos uma empresa de representação e venda e temos em nosso quadro funcional apenas vendedores altamente capacitados e profissionalizados. Anexamos nessa oportunidade nosso portfólio para análise e manifestamos nossa intenção de representar sua empresa em municípios da região. Caso haja interesse por parte de sua empresa, nos colocamos à disposição para novos contatos. Agradecemos a atenção, atenciosamente, a empresa, o nome e o cargo. Perfeito. Tudo dentro das normas e não tá tão formal que a gente não entenda nada. Tá simples e tá direto. Outra correspondência empresarial que a gente tem muito é a ata, tá? Toda reunião tem que ter ata. Então, a gente tem que saber escrever uma ata corretamente. É um documento que a gente vai registrar as ocorrências, as deliberações, as resoluções e decisões de uma reunião ou de uma assembleia, tá? Antigamente a gente fazia um livro com a capa preta, hoje a gente digita mesmo e guarda nas pastas, tá? Ou então deixa mesmo no computador, nas pastas do computador, não precisa imprimir. Ela é redigida de uma maneira que a gente não possa modificar, então a gente tem que se atentar à escrita, tá? Tem que ter margem dos 2 lados, ou a gente colocar em um editor de texto que não permita alteração, como eu falei antes, que é o PDF, tá? Não tem parágrafos, a gente vai ocupar toda a página. Não vai ter abreviatura, a gente vai escrever números por extenso, não pode ter rasura, não pode usar corretivo, né? Antigamente, quando era escrita. A gente tem que fazer sempre escrever no verbo pretérito perfeito do indicativo, por favor, procurem. A gente tem que registrar diferentes opiniões, então a gente usa verbos de elocução, senhor tal, ao tal senhor
né? Isso diz o que ele escreveu. Se cometer um erro, isso antigamente quando era escrito, né? Aí a gente coloca assim, digo, aos 20 dias do mês de março. Aí errou, colocou digo, de abril de 2013. Quando a gente colocou o erro, só foi o erro depois que lavrou a ata, que percebeu aquele erro. Pois é, né, gente? O computador deu uma desligada aí, não sei como é que vai ficar. Mas vamos continuar o vídeo, ó. Quando teve um erro, depois que lavrou a ata, ele tem que colocar a expressão em tempo. Em tempo, onde se lê março, leia-se abril. As partes da ata, né? Tem que ter data, horário, local e objetivo. Tem que usar primeiro o ordinal, né? Para indicar o primeiro dia de cada mês, segundo, terceiro. Nome do presidente da reunião e de quem está secretariando a reunião. Quem está presente. Se for pequeno, a gente cita todo mundo nominalmente. O relato da reunião, propriamente dita, que é a principal parte do documento. E o encerramento, tá? Observação. Há entidades, empresas ou repartições que todo mundo assina a ata depois sua leitura em reunião posterior, tá? Outras vão anexar uma lista de presença e o secretário-presidente vai assinar. É a decisão do colegiado da empresa, tá? O foco de um bom texto. Sabe aquele post do Facebook que ninguém deu bola, aquele e-mail marketing que você enviou e ninguém abriu? Você pode estar se perguntando, como que essas poucas letrinhas vão influenciar tanto no resultado das minhas vendas? É simples, porque as primeiras palavras são a única oportunidade que você tem para fisgar aquele consumidor. Então, se ele te ignorou ali nas primeiras linhas, não tem preço baixo, não tem promoção, não tem anúncio que te salve, meu filho. Já era, você já perdeu. Então, a gente tem que começar um texto bem para poder abrir mentes e carteiras também, tá? Adorei essa frase. Além disso tudo, a gente também tem uma procuração, tá? Que é através da procuração que uma pessoa física ou jurídica vai autorizar alguém a realizar negócios em seu nome, tá? Há dois tipos de procuração. A pública, que é lavrada por um tabelião e um livro de notas, que vai ficar em poder do procurador, tá? Por exemplo, caso de compra e venda de imóveis. E a particular, que é manuscrita ou digitada e que fica de registro lá, tá? Digamos que você não possa fazer sua matrícula na escola, então você vai passar uma procuração para alguém de sua confiança. E só ele vai poder resolver aqueles assuntos por você, tá? Aqui a gente tem um exemplo de procuração. Vai dizer quem é, todos aqueles documentos que a gente viu, tanto do outorgante quanto do outorgado, tá? Quem está procurando e quem é o procurado. Dá os poderes ali para aquela pessoa e assina, beleza? A gente hoje pode fazer procuração particular em cartório, a gente mesmo escreve nossa procuração e vai lá para o cartório apenas fazer, a gente tem que fazer nossa assinatura lá no cartório, né? E autenticar ali aquela procuração, tá? E aqui a gente tem algumas abreviaturas que a gente usa no dia a dia da correspondência empresarial, tá? C/C, conta corrente, A/C é aos cuidados, CRED é crédito, AP ou a parte apartamento, CIF é custo seguro ou frete, AV é avenida, DEC é decreto, ART é artigo, DESC é desconto, o Azinho ali de assinado, DOC de documento, CX de caixa e assim por diante, tá na nossa apostila. Ou você dá um pause aqui e confere todas as abreviaturas que a gente usa no nosso dia a dia, tá?